é Bruno, tenho 23 anos e o que eu vou contar aconteceu comigo há cerca de 8 anos, quando eu ainda morava em Barbacena, Minas Gerais. Para dar um contexto, eu vou explicar como era a casa. Eu cresci em uma casa afastada do centro da cidade. Nossa casa ficava em uma zona rural, cercada por montanhas, com um pequeno pomar a poucos metros. Era um lugar tranquilo, mas isolado. E eu até que gostava. Meu pai tinha colocado grades de ferro reforçadas nas janelas e portas, dizendo que era para nossa segurança. Ele não explicava o motivo, e ele sempre foi meio paranoico, mas nunca soube o porquê. Ele nunca foi de falar muito o que sentia, mas minha mãe sempre dizia que era só por precaução, por vivermos longe de vizinhos. Era uma sexta-feira à noite e eu estava sozinho em casa. E meus amigos vieram para uma festa no meu aniversário de 15 anos. Assistimos a filmes, ficamos falando sobre vários assuntos, mas até aí nada de estranho havia acontecido. Por volta da meia-noite, a maioria deles já tinha ido embora, mas dois amigos meus, que vou usar o nome de Igor e Léo, decidiram ficar para dormir lá em casa. Foi ideia de Igor irmos até o pomar. Ele dizia que queria fazer algo diferente e achou que acender uma fogueira e jogar alguns jogos no meio do mato seria divertido. Apesar de não achar uma boa ideia, não achei uma boa porque meu pai sempre dizia que não era para ficar do lado de fora em noite de quaresma. Mas aceitei, até porque nunca tinha acontecido nada, então não seria naquela noite que iria acontecer, né? Eu pensei. Chegamos ao pomar com lanternas e um pequeno rádio. Acendemos uma fogueira e começamos a conversar. O clima estava muito bom e ríamos das histórias de terror que contávamos. Era uma pior do que a outra, no sentido de ser ruim mesmo. Até que Igor, sempre o mais idiota, sugeriu que jogássemos Verdade ou Desafio. Depois de algumas risadas, ele olhou para mim e disse: Te desafio a ir ao outro lado, tirar uma selfie no meio do escuro e voltar. Léo riu da minha cara, mas eu não ia fazer isso nem ferrando. Odiei a ideia de andar sozinho no escuro. Sempre fui meio cagão pra isso, mas para não parecer covarde, concordei. Peguei minha lanterna e o celular e entrei no pomar, seguindo o caminho que conhecia bem. A princípio, tudo parecia normal. Ouvi alguns sons normais e estava tudo bem até então. Quando já estava no meio do pomar, tive a sensação de estar sendo observado. Continuei andando, tentando ignorar o incômodo. Foi quando ouvi um som. Não era um som de passos humanos, mas também não parecia ser de nenhum animal que eu conhecesse. Era algo como um grunhido baixo, seguido de um barulho que lembrava o choro de um porco. Meus pelos se arrepiaram. Apontei a lanterna na direção do som, mas não vi nada. Resolvi tirar as fotos rapidamente e voltar para a fogueira. Tirei algumas fotos aleatórias e, quando fui olhar, percebi algo assustador em uma das imagens. Havia uma figura escura no canto da foto, parcialmente escondida atrás de uma árvore. Parecia um homem. Saí de lá correndo e Igor gritou apontando para algo na escuridão atrás de mim. Olhei para trás e vi a criatura. Ela tinha um corpo que parecia humano, mas com um focinho e orelhas de porco. Fazia barulhos que misturavam grunhidos e rosnados. Fiquei em choque, paralisado. Ela começou a avançar lentamente em minha direção. Foi então que Igor gritou para mim: Corre, Bruno, corre! Corremos e entramos em casa apavorados. Tranquei todas as portas e ficamos em silêncio, achando que isso faria a criatura ir embora. Continuamos ouvindo grunhidos até quase 3 horas da manhã. No dia seguinte, fomos olhar ao redor, mas não tinha mais nada. Só marcas de botas no chão e a grade da porta meio amassada, que me deixou ainda mais assustado. Quase 2 meses depois, tive que ir na casa dos meus avós para um jantar. Conversamos sobre vários assuntos e entramos no assunto sobre avistamento de OVNIs.
e outras coisas nas quais eu não acredito tanto. Então, resolvi falar sobre o que vi. E meu avô disse que também já tinha visto aquela criatura e que era um lobisomem. E o viu quando morava lá na região. E até mencionou o cheiro podre que a criatura tinha. Mas isso eu não senti e nem quero. Diz ele que um amigo quase matou a criatura, mas ela fugiu. E ele não teve mais notícias sobre ela até eu mencionar o meu relato. E isso aconteceu com eles há mais de 30 anos. Seria a mesma criatura ou algum parente dela? Antes de irmos para o próximo relato, gostaria de pedir que você se inscreva no canal e deixe o seu gostei no vídeo. Isso me ajuda muito. Dessa forma, o YouTube recomendará meu vídeo para mais pessoas que, assim como você, adoram uma boa história de terror. Então, se você já curtiu e já talvez tenha deixado algum comentário, já te agradeço. Então, sem mais delongas, vamos para o próximo relato. Me chamo Camila e meu relato aconteceu há mais ou menos 12 anos. Eu vivo numa propriedade isolada nos arredores de Ouro Preto, aqui em Minas. A casa fica no meio do mato, com a cidade mais próxima a uns bons 15 quilômetros. É um lugar tranquilo, cercado pela serra e por matas densas, que, apesar da beleza, tem me causado calafrios à noite. Naquela época, eu morava com a minha sobrinha, Letícia, que veio viver comigo após a morte do meu irmão. Letícia tinha 10 anos e era uma menina cheia de vida, sempre correndo pelo quintal com os 2 cachorros que tínhamos. Ambos chegaram filhotes à nossa casa. Era um vira-lata grandalhão que apelidamos de Juca e o outro um híbrido de pastor que chamamos de Malina. Os dois eram inseparáveis e extremamente protetores com Letícia. Eu sempre confiava neles quando minha sobrinha brincava pelo quintal, especialmente porque nossa casa era rodeada por mato cerrado. Animais selvagens, como lobos-guará e até onças, não eram incomuns naquela região. Uma tarde, enquanto eu lavava a louça, Letícia brincava no campo aberto, em frente à casa. Juca e Malina estavam com ela, como de costume. De onde eu estava, eu conseguia vê-la brincando com a bola velha. Tudo parecia tranquilo, até que notei um comportamento estranho dos cachorros. Ambos começaram a rosnar e olhar fixamente para a mata. Corri para a janela para tentar enxergar o que os incomodava. Foi então que vi algo se mover entre as árvores. Achei que fosse algum animal silvestre, talvez um lobo-guará, mas logo ficou claro que era algo maior. Mas antes que eu pudesse reagir, Juca soltou um latido tão grave que meu coração gelou. Ele e Malina se colocaram em posição de defesa, bloqueando Letícia, que parou de brincar e olhou para mim muito assustada. "Camila!" gritou Letícia, correndo em minha direção. Abri a porta e a puxei para dentro o mais rápido que pude. Assim que fechei a porta, ouvi um som que me fez tremer. Um uivo longo e profundo, como eu nunca tinha ouvido antes. Não parecia um uivo de lobo ou cachorro. Olhei pela janela e vi um dos cachorros cercando a área onde algo se escondia no mato. Peguei a espingarda velha que meu pai havia deixado para mim, caso eu precisasse me proteger de animais selvagens. Saí pela porta dos fundos, tentando me aproximar sem chamar a atenção. Quando finalmente consegui ver o que estava no mato, meu sangue gelou. Era um animal maior do que qualquer outro lobo que eu havia visto. Sua pelagem negra era falhada com a carne exposta. Algo horrível. Não era como nos filmes, lembro claramente. Era um lobo comum, só que maior, com aparência doente, como se estivesse morto. Fugi de lá com Letícia. Eu estava com muito medo. Peguei a caminhonete e fui para longe, com o coração apertado por ter deixado os cachorros para trás. Mas aquilo me assustou muito e eu precisava manter Letícia em segurança. Eu não sabia atirar. Até tentei, mas não consegui. Acho que estava emperrada. Fui para a casa de um conhecido do meu pai, o Sr. Raimundo.
que era um caçador. Contei tudo o que aconteceu, e ele disse que poderia ser um lobisomem. Ele queria voltar lá, mas eu estava com muito medo e disse que era melhor não. Passei a noite lá, e Letícia só chorava. Até me culpou por ter deixado os cachorros, mas eu não tinha o que fazer. Fiquei de coração partido por ter tomado essa decisão, mas não havia outra saída. No dia seguinte, pela manhã, o Sr. Raimundo foi comigo até a casa. Os cachorros haviam desaparecido e havia muito sangue no local. Ele disse que iria atrás da criatura, porque ela poderia voltar. Ele já estava acostumado com isso e aparentava não ter medo. Ele foi e voltou depois de algumas horas, trazendo nossa cadela Malina de volta. Muito ferida, bem ensanguentada. Disse que não havia sinal de Juca, nem da criatura. Meu medo de que aquilo voltasse era enorme, mas não me mudei e moro no mesmo lugar até hoje. Nunca mais vi a criatura e até hoje não sei o que era aquilo. Mas talvez fosse o que o Sr. Raimundo disse, um lobisomem. Malina, infelizmente, faleceu alguns dias depois. Me chamo Luiz e meu relato se passou há mais ou menos 7 anos. Eu morava em um lugar chamado São José das Palmeiras, uma cidadezinha pacata no interior de Minas. Naquele dia eu estava em casa com minha esposa, Marta, que agora é ex, né? Mas vocês vão entender o porquê. Era um final de tarde comum e eu tinha acabado de chegar do trabalho. A casa onde morávamos era antiga, herança dos meus avós, cheia de portas pesadas de madeira que rangiam ao abrir e janelas altas que davam para um quintal enorme. Estava na sala lendo um livro quando Marta me chamou. A voz dela vinha do quarto de visitas, cômodo que quase não usávamos. Quando entrei, senti um desconforto imediato. Algo no ar parecia diferente. Mas antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ela me empurrou para dentro do quarto e trancou a porta por fora. No início, achei que fosse uma brincadeira de mau gosto. Eu bati na porta chamando por ela. Marta, que coisa é essa? Abre essa porta agora. Foi então que a ouvi falar do outro lado, com uma voz séria que nunca tinha usado comigo. Luiz, ouça bem. Aqui dentro você está seguro. Não faça barulho. Não importa o que aconteça. Eu só vou abrir a porta quando for seguro. E você vai saber que sou eu, porque vou fazer um toque especial. Escuta, ela bateu 3 vezes de forma rítmica. Repita para que eu saiba que você entendeu. Marta, que palhaçada é essa? Me deixe sair. Gritei, mas ela insistiu. Repita o toque, Luiz, agora. Sem entender nada, repetiu o que ela havia feito. E então ouvi seus passos se afastando pela casa. Fiquei sozinho no quarto, incrédulo, tentando entender o que havia acontecido. Eu sabia que algo estava errado, mas não fazia ideia do que. Os minutos se passaram, talvez horas, e tentei abrir a porta, mas ela estava emperrada. O quarto era simples, com poucos móveis e eu me sentia como um animal enjaulado. Chamei Marta várias vezes, mas não obtive resposta. Foi então que, no meio do silêncio, escutei algo, uma respiração pesada, do outro lado de fora da porta. Me aproximei lentamente e tentei espiar pela fresta debaixo da porta. Não consegui ver muita coisa, apenas um vulto escuro que parecia se mover de um lado para o outro. Meu coração disparou e eu dei um passo para trás. De repente, começaram as batidas na porta. Não era o toque especial de Marta. Eram pancadas fortes, frenéticas, como se alguém estivesse tentando arrombar a porta. Peguei o primeiro objeto que encontrei, uma luminária velha de metal, e me preparei para me defender. Minhas mãos tremiam, mas me mantive em silêncio como Marta tinha pedido. As batidas pararam tão rápido quanto começaram, e tudo ficou quieto novamente. Só o som do meu coração martelando nos ouvidos quebrava o silêncio. Eu estava paralisado, esperando pelo próximo movimento.
Foi então que ouvi passos. Começaram suaves, mas aos poucos ficaram mais altos, mais pesados. A cada passo parecia que a coisa do outro lado da porta estava mais perto. A maçaneta girou devagar e eu segurei a luminária com força. Ouvi o toque na porta, era o toque de Marta, mas algo estava errado. A voz que veio a seguir era parecida com a da Marta, mas havia algo estranho. Era como se alguém estivesse imitando a Marta. Pode sair agora, Luiz. Está seguro. A voz soava calma, mas havia uma frieza que me deixou arrepiado. Fiquei imóvel, sem responder. A voz continuou. Eu disse que você pode abrir a porta. Ela repetiu isso várias vezes, aumentando o tom a cada tentativa, até que começou a gritar, batendo na porta com força. Abre essa porta, Luiz, agora. Depois de mais ou menos 10 minutos de gritarias e pancadas, o silêncio voltou. O som dos passos se afastando foi o único sinal de que aquilo tinha ido embora. Fiquei preso no quarto até o dia seguinte. Quando acordei, gritei por Marta e nada de ela responder. Fiquei preocupado e desesperado. Meio que ainda não tinha caído a ficha de tudo o que havia acontecido. Tive que arrombar a porta para conseguir sair. Mas nenhum sinal de Marta. Esperei por dias, mas sem sinal dela. Contei sobre o acontecimento e me chamaram de corno, dizendo que ela fez isso para me trair e depois fugiu com a amante. E mais outros absurdos. E outros me disseram que ela poderia ser um lobisomem, mas eu não acredito. Enfim, até hoje não sei que fim teve minha ex-esposa. Esses foram relatos de hoje. Se você chegou até aqui, deixe seu gostei no vídeo e comente. Valeu e até a próxima.